E junho, o mês LGBT, há quase 50 anos, foi instaurado o Dia Mundial do Orgulho LGBT é no dia 28 de junho. Mas o mês todo é de conscientização contra o preconceito, de muita luta e de bons diálogos com a comunidade sobre este assunto. E hoje eu vou conversar com o Luiz Henrique Coleto, que é representante do coletivo Voe aqui de Santa Maria, que está organizando uma extensa e bonita programação para esse mês de junho. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Renata. Bem-vindo ao Controle Geral na TV. Bom, hoje nós vamos falar sobre preconceito, sobre luta e sobre orgulho LGBT, não só aqui em Santa Maria, mas toda a comunidade que se organiza há 50 anos nesse dia. E as coisas avançaram, mas nós temos muito ainda que avançar, muito a que usar espaços como a TV Santa Maria para falarmos desses assuntos. Bom, como que vocês estão organizando este mês, essas programações aqui em Santa Maria? Então, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde espectadores da TV Santa Maria. Agradecer o convite, então, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. Esse dia, 28 de junho, ele é uma data simbólica, de 1969, então você tem, digamos, um dia. E aí algumas cidades no Brasil e outros países resolveram começar a expandir essas atividades para um mês, Então a ideia de um mês do orgulho LGBT. Então o orgulho dessa população, de lésbicas, de gays, bissexuais, travestis e transexuais. E aí o Voe, a gente já faz atividades em Santa Maria há mais de 3 anos, O coletivo foi fundado no final de 2011 e a gente pensou nesse ano em fazer uma programação que ao mesmo tempo que contemplasse pautas históricas ou formatos históricos de pensar essas atividades de orgulho, que a gente pudesse se expandir para outros lugares. Então, uma parte da nossa programação, que a gente está chamando de cine voador, que é a ideia de um cine itinerante, A gente já brincou com o nome do coletivo, que é o Coletivo Voe, é de passar uma série de filmes, de curtas, ou mesmo de filmes de ficção em escolas de Santa Maria. Essas atividades, como elas não são exatamente públicas, porque algumas são só para os alunos, combinadas com os diretores, então a gente não divulgou todas elas. Só algumas, por exemplo, no Margarida Lopes, que a gente vai ter semana que vem, que é uma das atividades, uma das sessões vai ser de noite, daí é aberto para a comunidade também. Mas tem outras sessões acontecendo em escolas como Olavo Bilac, Maria Rocha, Augusto Ruski, lá na Santa Marta, que são só para os alunos, Então uma das atividades é essa, de levar os filmes para produzir uma primeira discussão. O que a gente ouve muito de diretores e professores mesmo, são colegas nossos, que se formaram em licenciaturas ou que estão estagiando em escolas, é isso, é que as escolas têm muita carência de discussões sobre esse tema. Seja sobre gênero, seja sobre sexualidade de um modo geral, DSTs, enfim. A discussão de sexualidade de um modo geral, se a gente olhar o próprio cenário político nacional, ela é muito travada no Brasil. Qualquer mínima discussão que você tem em outros países já há décadas sendo feita em escolas, aqui é como tabu. é um tabu. É medo. E assim, do ponto de vista, inclusive, de saúde pública, de políticas públicas, é um tiro no pé, porque você não oferece para as pessoas oportunidade de elas refletirem sobre a sexualidade delas, sobre as práticas sexuais delas, e depois você tem que lidar no sistema de saúde, então, com altos índices de gravidez na adolescência. O Brasil está na contramão, por exemplo, em contaminação por HIV e AIDS entre o público jovem. Santa Maria está nesse foco. Também é a 10ª cidade de todo o país. É a 10ª cidade com mais de 100 mil habitantes que está com esse índice no país. E um dado que não se ouve muito sobre Santa Maria, e que eu tenho frisado nos últimos lugares onde eu tenho ido, é que Santa Maria tem um índice de mortalidade de doenças decorrentes do HIV 3 vezes maior que a média nacional. Se a média nacional é mais ou menos 5 pessoas para cada 100 mil habitantes, os óbitos, aqui nós estamos com 16,3. Cadê a discussão pública sobre esse assunto, Não é só de interesse da população LGBT, embora seja muito forte pra gente essa pauta, porque os jovens gays, especialmente os homens, têm aumentado muito a contaminação. Jovens, eu digo, de 14 a 24. Então, como que você não vai discutir isso na escola? Então, isso é só um exemplo de por que a gente quer que os filmes sejam uma porta de entrada. Além disso, então, a gente vai fazer formação para discutir a ideia, de onde vem essa ideia de orgulho, de onde vem essa data, por que ela existe, por que é importante pensar a ideia de que você tem que ter orgulho diante de um tempo histórico, de séculos, de milênios, onde sempre a sua identidade, a sua forma de existência, a sua forma de amar foi considerada negativa, pejorativa, doença, crime, enfim, todas as formas de punição já foram experimentadas em relação à comunidade LGBT. E aí a gente consegue, digamos, olhar para essas últimas décadas, 5, 6 décadas, depende do país, e ver que tem um movimento que é contínuo, que é crescente, que se fortalece, que é de mostrar, não, nós temos orgulho, e está aqui as razões por que nós temos, essas são nossas pautas. Então, formação, atividades políticas e atividades de integração. A gente entende, acho que isso é um entendimento importante, que a socialização e o espaço para as pessoas poderem conversar e se reconhecerem
como você tem na comunidade negra, nas comunidades religiosas, enfim, uma série de grupos, né? A identificação é uma parte importante, é uma atividade política. Você poder, então, sentar, conversar com as pessoas, dar risada, ouvir música, sei lá, fazer um piquenique e sentir que você está entre iguais e pessoas que vão te respeitar, e você tem um momento de liberdade. Por isso que as paradas, que são uma tradição dessa ideia do dia 28 de junho, né? Elas são mais fortes no hemisfério norte, porque lá é quente, é verão. Aqui no Brasil a gente sofre quando a gente quer fazer as paradas ali nesse período de junho, porque sempre chove muito, né? Em Santa Maria, inclusive, ano passado, a gente tinha programado uma atividade no dia 28 de junho, que era a tarde da diversidade, e choveu torrencialmente, nós tivemos que adiar, não foi viável, né? Esse ano a gente vai tentar de novo, mas já com um plano B para um local fechado. Então as paradas, que é essa ideia do orgulho, né? Essas paradas do orgulho, elas vêm desde 69, né? Como uma forma de reafirmação, e elas vão se consolidando ano a ano. Isso começa nos Estados Unidos, em 69, e é interessante porque o Brasil, dos anos 90 em diante, se tornou o país com mais paradas no mundo, além de ter a parada mais numerosa do planeta, que é a de São Paulo, né? Disparado ela é mais numerosa, depois você tem lá uma, acho que São Francisco, Nova York, Londres, enfim, tem algumas que disputam ali o segundo e terceiro lugar, mas São Paulo é disparada a maior. Então a parada, ela é meio que o símbolo maior dessa ideia do orgulho. E aí, o que o VOE propôs para esse ano e que outros grupos têm proposto em outras cidades é isso, que você expanda para um mês e que você tenha a oportunidade de discutir outros temas ligados a isso e não só ter a parada, né? Que a parada é importante, ela é um marco de visibilidade, mas ela também já é um formato desgastado, todo mundo já sabe como funciona, tem os seus limites, ela é importante como um espaço das pessoas ocuparem a rua, de mostrar que elas existem, de que elas estão ali. Um exemplo de outra estratégia que nós estamos usando esse ano é que a gente fez uma campanha dos Dias Namorados e das Namoradas e que nós pedimos para as pessoas que acompanham a página do coletivo. Aproveito para fazer o chamamento aqui para quem, enfim, se você é gay, lésbica, bissexual ou travesti transexual e, enfim, tá namorando, tá casado, tá enrolado, tá com alguém e quer mandar sua foto, você pode mandar para a página do coletivo no Facebook. É facebook.com/coletivovoe, 2 Es no final. Que é isso, ou só procura lá, Coletivo Voe no Face e manda foto pra gente do seu namorado, sua namorada, enfim, com quem você tá junto. Porque é uma forma da gente, a gente quer criar um álbum ali na sexta-feira, dia 12, né? Pra mostrar, olha só, nós existimos, temos expressão de afeto, estamos aqui na sociedade. Então, uma outra forma de mostrar a ideia de orgulho, né, e de existência. E as redes sociais vêm aí favorecer isso, mesmo que por vezes as pessoas invadam alguns espaços com muito preconceito. A internet ainda é um lugar que a gente consegue se deparar com o preconceito. Parece que as pessoas usam essa liberdade através do anonimato, mas nem sempre através do anonimato, mas através de um perfil criado para isso, para essa questão do preconceito. É importante a gente dizer que sim, o preconceito ainda existe e sim, essa luta ainda tem que ser firmada, mesmo com alguns questionamentos dizendo que não é necessário, existem outras coisas, enfim, esses tipos de argumento. Ainda assim é possível dizer, não, essa luta é necessária todos os dias? Absolutamente necessária, não só na internet como fora dela, mas isso que você falou da internet é muito importante, porque nós ainda estamos numa fase de transição, quer dizer, essa ideia de mundo real e mundo virtual, como se... E hoje a gente já tem essa ideia de que o que você faz na internet é o mundo real também, né? São as duas coisas. Só que às vezes a internet, muita gente não tem ainda a habilidade de como lidar com ela, você revela coisas que você consegue, digamos, mascarar no mundo real, tanto da sua personalidade quanto das suas opiniões. Então a internet tem sido um espaço de experimentação para isso. E obviamente muita gente que não consegue, não tem coragem de dizer certas coisas, digamos, fisicamente, presencialmente, usa a internet como um canal para isso, justamente porque você tem esses mecanismos, né, de uma aparente invisibilidade, anonimato, formas de você se esconder através de perfis falsos. Mas a gente olha casos aí, por exemplo, de discriminação contra a população nordestina no Brasil, né, que é uma forma de, enfim, de racismo e de bairrismo, exato, xenofobia, você já tem condenações em relação a isso. Então, assim, a internet, ela dá essa aparente ideia de invisibilidade, mas não. É plenamente possível você rastrear, pode demorar, mas você vai rastrear, você consegue achar os autores de qualquer tipo de crime na internet. Então, é só uma sensação de que é aparente. E é só um reflexo do que acontece nas ruas. É só um reflexo do que acontece fora da internet. Ela é uma forma de canalização. Eu acho que eu vejo a internet como um espaço onde você tem o melhor e o pior da sociedade. Você tem coisas incríveis. Por exemplo, assim, eu sou de uma geração, eu tenho 26 anos, eu sou de uma geração que na adolescência começou a usar a internet. Já a minha irmã mais nova, enfim, já é uma geração que cresceu com a internet. Então, eu conheço muita gente, tinha colegas da minha irmã que tinham 13, 14 anos e já estavam se sentindo à vontade para falar que eram gays, que eram lésbicas, coisa que eu não tinha condições cognitivas, enfim, recursos, né, de como pensar, de como me posicionar na sociedade, informação. E a internet é um espaço para isso.
Tem um caso bacana, só não vou dizer o nome, mas é um caso muito bacana recente que chegou no Voe, assim, uma amiga nossa, né, que participa das nossas atividades, ela é jovem, ela deve ter 16, 17 anos, ela deu o relato de um menino que acho que deve ter a idade dela, 15, 16 anos, que ele, enfim, tem uma família muito preconceituosa e ele já tinha tentado suicídio 2 vezes. E ele estava passando por esse momento, assim, de não conseguir se encontrar. Essa ideia do orgulho é muito isso, é de você ver que existem modelos, que existem pessoas que são como você e que elas são bem-sucedidas. Então essa ideia da representação na mídia, que a gente está conversando aqui, de ter alguém, por exemplo, que é gay, no meu caso, que é professor, que tem mestrado e que está na televisão falando, é uma forma de você olhar, olha, eu posso chegar lá. Especialmente na adolescência, que é um momento difícil. E aí essa menina, né, que é uma parceira nossa, ela pediu para que vários amigos que são gays mandassem relatos sobre a sua vida, tipo, como as coisas podem melhorar, né? Meio que uma ideia que também surgiu em outros países, a ideia do it gets better, quer dizer, isso melhora depois. É difícil esse momento, mas depois melhora. E aí ela coletou acho que mais de 20 relatos, acho que 28, dela imprimiu num polígrafo colorido e entregou para ele ler gente que tem 20 anos, 22, 25, um pouco mais que ele, então 5, 10 anos a mais, e onde essas pessoas estão hoje, e dizendo, olha, eu também na sua idade passei por isso, por essa barra, mas vai melhorar. Isso é muito impactante para uma pessoa que está passando por isso, que teve 2 tentativas de suicídio, de olhar, não, olha, é uma fase complicada, né? Você está na adolescência, depende dos pais, você ainda não sabe o que você vai fazer da vida, mas tem uma saída depois, né? Você tem que ir se construindo internamente, né? A sua capacidade de autoafirmação, de pensar no seu orgulho e pensar no seu futuro, e depois você vai conseguir, digamos, superando essas barras. Então esse é um exemplo assim, de uma ação recente que chegou até a gente e que é essa ideia de você poder transmitir, enfim, esse sentimento de orgulho, de que você pode ir adiante, que você consegue enfrentar essas situações. Então esse é um caso de preconceito que chegou a gente, né? Como você falou, se tem muita coisa para fazer, tem todo dia muita coisa para fazer, não é? Os índices de violência no Brasil, aí é uma primeira coisa que eu acho que é importante ser dita, né? Que violência é um fenômeno endêmico no Brasil, quer dizer, infelizmente se mata muito no Brasil. O homicídio no Brasil, as nossas taxas, assim, em geral, né? Não só a população LGBT, em geral, por briga no trânsito, por qualquer coisa, elas são maiores do que zonas de guerra. Então, de fato, nós temos um problema muito grave no Brasil, que é isso, se mata com muita facilidade. As polícias brasileiras também matam com muita facilidade. Então, é um fenômeno que está espalhado, é cultural. E, obviamente, que aí você tem uma segunda camada, que é isso. Além de todo mundo estar exposto a essa violência urbana, por pequenos conflitos, você tem a violência extra, que é das situações de preconceito. Então, todos nós estamos sujeitos a sermos assaltados na rua. Mas se demonstrar, se ficar visível na rua que eu sou gay, eu posso, além dessa violência que todo mundo está sujeito, também sofrer uma violência porque eu não sou aceito, que eu não posso me expressar dessa maneira na rua. Seja como eu estou andando, como eu falo, ou se eu estou abraçado com meu namorado, alguma coisa dessa natureza. Então é uma outra vulnerabilidade. O mesmo acontece com as mulheres, quer dizer, qual é o maior medo de um homem na rua? É ser assaltado, agredido, de uma mulher é ser violentada sexualmente. Então é um medo que perpassa a vida dela, que não perpassa a vida de um homem. Então são diferenças, são camadas de vulnerabilidade que você tem na sociedade que se somam. Então você imagine de uma mulher negra que pode sofrer racismo, que tem violência sexual, que tem a questão do racismo, se ela é, por exemplo, uma trabalhadora doméstica, então tem a questão do preconceito social na sociedade. Então, sim, uma série de camadas que deixam as pessoas mais expostas a várias violências. Então, você tem assédio no ambiente de trabalho, que é muito forte em relação à população LGBT. Saiu pesquisa recente disso, de que 40% das empresas brasileiras não gostariam de contratar pessoas LGBT. Você dificilmente tem um cargo de direção alto para uma pessoa LGBT, porque os cargos de direção geralmente são o espelho da empresa, e aí, sei lá, o diretor da nossa emissora, o diretor da nossa companhia, o diretor da nossa fábrica é gay, é uma mulher lésbica, uma mulher trans. Será que isso pega bem para os clientes? Então, não se chega nesses cargos. Então, você tem em todos os setores, no campo da saúde, como eu te falei, no campo do trabalho, na escola é isso, né? Esse exemplo desse menino que eu te falei, se tivesse a oportunidade de ter discussão sobre isso na escola, você teria um espaço para ele já pensar mais cedo sobre essas questões e pensar, poxa, eu estou certo, eu tenho direito de viver a minha identidade, tenho direito de viver o meu afeto, e se a minha família não me aceita, enfim, ela vai ter que lidar com isso e eu vou seguir a minha vida. Se você não tem essa discussão na escola, esse espaço, você tem que procurar outras maneiras. Por sorte, né, tem o Coletivo Voe e outras pessoas na cidade que puderam ajudar nesse caso. Mas há muitos outros que a gente não conhece, não chegou até a gente, né? E aí que entra a parte da programação do mês LGBT para abrir esses horizontes, para abrir essas janelas, para incentivar, para voar, né? Para quem quiser, como o nome do coletivo já representa, é libertar do preconceito, até porque o preconceito mata e mata todos os dias. Nós já sabemos isso, quem trabalha com comunicação sabe, e a gente seguidamente
dá essas notícias, trabalha com esse tipo de informação. E agora estamos tendo a oportunidade de fazer a corrente inversa e seguir esclarecendo. Como o nosso tempo está ficando curto, eu queria que tu passasse um pouquinho a questão da programação, onde encontrar o Voe, como participar, enfim, como chamar o Voe, não só no mês LGBT, mas eu sou professora, quero levar para minha escola, enfim, como manter esse contato durante essas atividades. Então, perfeito. Bom, o Voe a gente está sempre à disposição o ano todo, nós somos um coletivo que não paramos nunca, né? A gente em maio fez uma caminhada aqui na cidade, 17 de maio, que também é uma outra data importante, né? Que é contra a homofobia e transfobia. A gente vai muito em escolas, a gente faz atividades na FSM, a gente faz atividades em todos os espaços onde nos chamam, né? Então, basicamente, nossa forma de contato mais rápida é pelo Facebook, que é mais fácil, né? Só mandar uma mensagem lá, é só digitar Coletivo Voe que você vai achar o nosso perfil. Você também pode escrever pra gente por e-mail, que é coletivovoe@gmail.com, bem como eu disse, assim, Coletivo Voe. Enfim, pode nos chamar para qualquer atividade. Especialmente nas escolas, nós temos muito interesse, porque a gente acha que a questão da educação e a questão de contato com as novas gerações é muito importante. Então, a gente está sempre à disposição para fazer atividades em escolas. E sobre a programação, né? Então, como eu te falei, uma das atividades maiores que a gente tem é essa ideia do Cine, o Cine Voador. A gente já fez uma atividade ontem, né? Acho que a gente começou, na verdade, no domingo com uma parceria do Hip Hop na Pracinha, que teve lá na Teneves, né, no Ginásio Oreco, que era uma atividade do Correp, que é um coletivo que trabalha com manifestação artística da periferia de Santa Maria. A gente foi só como parceiro lá para falar um pouquinho, enfim, de algumas coisas, distribuir um panfleto, coisas assim. Aí ontem a gente já fez exibição de um filme aqui na antiga reitoria, no centro, do Cine Voador, que era um documentário sobre uma travesti artista brasileira, que foi muito importante, que foi a Cláudia Wonder, ela faleceu em 2010. Aí o Cine, como eu falei, várias sessões são só para as escolas, são fechadas, então a gente não divulga porque não adianta, o público não vai poder entrar. Mas a gente vai ter uma no Margarida Lopes, que é semana que vem, vou olhar aqui para dar a data certinha, que é no dia 16 de junho, terça que vem, então, daqui mais ou menos uma semana, às 19 horas, na Escola Margarida Lopes, lá em Camobi. A gente vai exibir uns 2 ou 3 documentários e produzir uma discussão com os alunos e com a comunidade, né? Quem quiser chegar lá, se aproximar. O Cine Voador, então, ele tem, mais publicamente são essas duas, a gente está vendo se outras escolas vão abrir para a gente convidar a comunidade, senão vão ser sessões fechadas. Aí a gente tem no domingo que vem, dia 21 de junho, não nesse domingo, no próximo, a gente tem uma formação, que é uma discussão assim que o Voe puxa, ali no DCE, aqui no centro, né? Então domingo às 16 horas, 4 da tarde, uma discussão sobre por que ter orgulho. Esse é um tema que a gente sabe que muita gente, mas orgulho é uma ideia errada, a gente quer puxar essa discussão, né? Para entender de onde vem essa ideia do orgulho. Aí no dia 23, na terça-feira da outra semana, a gente vai participar, essa é uma atividade mais curtinha, a gente vai ocupar o espaço da Tribuna Livre da Câmara Municipal, que sempre é terças e quintas, não é? Às 15 horas começa lá a tribuna, mas é uma fala curta, geralmente é 15 minutos a Tribuna Livre, né, para a comunidade. A gente vai falar. É um importante debate isso. Levar aí, às vezes, para que não se diga que as discussões ficaram de forma interna, mas sim não está sendo procurado entidades responsáveis para que tenha esse respaldo político também, exato. Porque orgulho e luta é política também. É uma atividade política, exato. E a gente tem mais de uma atividade de cunho político, eu já vou falar depois da última, mas essa é na terça, que é lá na Câmara, então dia 23, às 15 horas, que vai ser uma fala na Tribuna Livre, tanto para falar da importância dessa data, para marcar mesmo a data, quanto para convidar para uma atividade que é do início de julho, mas que a gente botou nessa programação do mês, que é uma audiência pública. Bom, mas até chegar lá, daí, ali no dia 28 em si, né, que é a data, a gente acha que a atividade de integração é importante. Então a gente vai fazer uma tarde da diversidade lá no campus, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, que eles têm uma programação todo mês que é o Vivo Campus. E a gente está inserido. Então vai ser o Vivo Campus Tarde da Diversidade. Então é uma mescla das duas ideias. A gente vai fazer uma espécie de piquenique, que a gente chama de pinknique, que é para fazer uma brincadeira com o rosa. Então um piquenique para as pessoas, enfim, levar algo para comer, para tomar. Se tiver sol, a gente vai fazer todas as atividades que a gente pode ao ar livre. Então slackline, jogar bola, oficina de dança, enfim, algumas oficinas que a gente está planejando. E é um momento de integração mesmo, para as pessoas sentarem, conversarem, darem um pouco de risada e sair um pouco só das atividades políticas, que são importantes, mas cansam às vezes, né? A nossa vida já é tão cansativa, atribulada, tem tanta coisa ruim, tanta luta para fazer, que o momento de sentar e dar risada é legal, descontrair. E a gente também está planejando uma noite da diversidade, seria mais um tom festivo, só que ainda não tem a data confirmada, então pelo Facebook do Voe vocês podem dar uma olhadinha. E aí, essa última atividade bem política é na sexta-feira, 3 de julho, às 9 horas da manhã, na sexta, então toda manhã, lá na Câmara de Vereadores, na Câmara Municipal, uma audiência pública para discutir a questão dos direitos humanos e das políticas públicas para a população LGBT, em Santa Maria e no Estado.
Nós temos a expectativa, então, de que alguns gestores municipais estejam lá, de algumas secretarias importantes, dessas pautas que eu te falei, por exemplo, e também da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, do Governo do Estado, porque nós temos lá uma gestora que é uma mulher transexual, Marina Heidel. Já esteve aqui no Controle Geral, aqui na TV, já conversamos. Isso. Trouxe bastante informação. Exato, aqui. A Marina é uma figura que tem vindo muito a Santa Maria, assim, isso é muito bom, porque ela tem tido uma participação muito intensa aqui. E aí a gente também chamou ela para audiência, que a gente quer falar mais desse aspecto do que o Estado pode fazer, o que está fazendo, que tipo de denúncias chegam pelo Disque 100, né, que é nacional, mas chegam lá para ela. Enfim, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar para os próximos anos em termos de políticas públicas. Que a gente sabe que estamos no período, né, de discussão de recessão econômica, então a gente sabe que isso acaba gerando muitos cortes, geralmente nas pautas de direitos humanos, né, o que é um contrassenso, mas é pauta de direitos humanos, tem cortes. Então a gente quer meio que puxar um pouco, né, essa discussão de dizer, pera lá, vamos discutir o que tem aí acontecendo para a nossa população, em termos de políticas públicas, de ações e etc. Então é isso, né, dia 3 de julho, meio que para encerrar esse mês da programação. E aí essa audiência, claro, é organizada pelo VOI, mas por outras pessoas da cidade, por um grupo de pesquisa lá da FSM, da área de geografia, por outros coletivos, enfim, por ativistas da cidade. Então é mais ou menos isso que a gente pensou para esse mês, né? Um pouco de tudo, né? Filme, atividade de integração, fala política, audiência, festa, enfim, tem de tudo um pouco, né? Tá certo. Como o nosso tempo está acabando, esse é um assunto que rende muito. Sim. Eu agradeço a tua participação aqui no Controle Geral na TV. Peço também para os nossos telespectadores acompanhar essa programação. Nós estaremos acompanhando através das nossas redes sociais e também do nosso site aqui da TV Santa Maria. Essa entrevista com o Luiz Henrique Coleto você também confere no nosso canal do YouTube, hoje no final da tarde. É só pesquisar TV Santa Maria, canal 19, ou ainda procurar no nosso site e redes sociais. Eu vou fazer um rápido intervalo e logo mais eu volto com as últimas informações do Controle Geral na TV. Acompanhe.